Bem, pessoal, estamos de volta para falar um pouco sobre informações e indicadores de desempenho, estabelecimento de linha de base, utilizando como exemplo informações e indicadores do sistema de bombeamento de água tratada por conjunto Mário Andreasa. Antes de iniciar o assunto propriamente, gostaria de contextualizar um pouco para dizer que nós temos a fase de diagnóstico hidroenergético, né, que se caracteriza por esses elementos aí. A gente mede, faz medições, estabelece indicadores, linha de base, identifica potenciais e medidas de eficiência, estima custos e benefícios dessas medidas, faz uma análise prévia de viabilidade econômica, analisa desempenho, etc. Mas isso não encerra a questão, pelo contrário, é só o começo. Tem uma série de fases posteriores aí. O diagnóstico hidroenergético ele vai gerar subsídios para projetos. Com esses subsídios se pode desenvolver então projetos executivos, planos de medição e verificação de performance. Posterior a isso, é preciso executar esses projetos, controlar e finalmente verificar resultados. O diagnóstico hidroenergético também gera subsídios para a melhoria dos processos, né? Uma vez que se identificou e que melhorias podem ser feitas através de um planejamento e execução, né, dessa melhoria, vai acarretar também a necessidade de verificação de resultados. Então a gente vê que as informações, os indicadores, a linha de base é um insumo essencial, tanto para a fase do diagnóstico quanto para as fases posteriores. Quando se for fazer verificação de resultados, seja de projetos ou ações de eficiência, seja melhoria dos processos rotineiros, né, da empresa, que tem a ver com bombeamento, vai ser necessário sempre a verificação de resultados, e essa verificação de resultados tem que se contrapor com uma linha de base. O que a gente vai passar a fazer agora, utilizando o exemplo do diagnóstico lá do sistema de bombeamento do Mário Andreasa, nós vamos mostrar como obter essas informações e esses indicadores mais relevantes, né? Tem aí uma infinidade de informações e indicadores, mas alguns são bastante básicos, né, e essenciais para que futuramente, com as ações de melhoria dos processos ou desenvolvimento de projetos, etc., e a própria verificação de resultados futura, possa ser feita de uma forma adequada. Então vamos iniciar aqui com uma informação bastante óbvia, que é o consumo anual da elevatória. Nós vamos expressar isso aqui em kWh/ano. Bom, consumo anual da elevatória você pode obter simplesmente tirando essa informação das contas de energia elétrica, né, dos últimos 12 meses anterior ao diagnóstico. Essa é uma forma mais ou menos óbvia. Mas aí tem um problema. E quando não existe medição para a elevatória? Que é o caso. Não existe medição permanente, né? Essa elevatória ela está numa área onde existem outras elevatórias, existe uma estação de tratamento de água e existe uma série de unidades administrativas da companhia. Ou seja, a medição está toda agrupada para todas essas unidades. Então não é possível
utilizar a conta de energia como fonte de dados para o consumo anual da elevatória. Bom, como é que a gente poderia fazer? A solução aqui seria pegar, então, o período de monitoramento. Nesse caso aqui, a gente monitorou durante 7 dias, e extrapolar esses dados obtidos no monitoramento para todo o ano. Então, nós vamos fazer isso aqui, acessando aqui uma outra planilha, que é o monitoramento da elevatória durante 7 dias. Está aqui. A gente viu desses 7 dias é possível a gente extrair então variáveis que permitiriam a gente calcular o consumo. Por exemplo, vou clicar aqui nessa coluna de potência, né, em quilowatt, a potência que está sendo demandada, e a gente vai ver aqui que a média dessa potência é 224,9, uma média durante todo o período de monitoramento. Ok, então. Então, vou utilizar essa informação, né? É igual a 224,9 vezes o número de horas por ano que essa estação elevatória funciona. Então, voltamos aqui para essa planilha aqui do monitoramento. Nós vamos ver aqui uma informação que a gente já analisou, que a elevatória funciona em média 11,88 horas por dia. 11,88 horas por dia. Essa é uma informação retirada desses 7 dias de monitoramento. Se eu multiplicar isso, F2 por 365, então eu obtenho 4.337 horas, ok? Por ano. Então, vou voltar aqui. Voltando para cá. Então, será 224,9 vezes 4.337. Eu vou ter então uma estimativa do consumo anual da elevatória em kWh por ano. Não é o ideal de se fazer, né? O ideal seria que a companhia tivesse uma medição individualizada da energia elétrica. Porém, a falta de dessa medição é o que a gente pode fazer é isso, né? Utilizar esse dado do monitoramento da elevatória. Bom, vamos ver aqui a próxima informação. Vou botar um branquinho aqui. Bom, consumo de energia no horário de ponta do sistema elétrico. Bom, isso é uma informação importante. A gente sabe que no horário de ponta do sistema elétrico, a energia tem um custo maior, né? Tanto a energia quanto a demanda, né? O nível de demanda tem um custo maior. Bom, como é que eu vou calcular o consumo de energia no horário de ponta? De novo, vamos voltar aqui para o monitoramento, né, as medições. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Aqui. Então, nesses gráficos aqui, nós temos plotado a vazão, aqui do lado esquerdo, em litros por segundo, essa cor azul, e do lado direito do gráfico aqui, a potência em quilowatt também. O monitoramento começou no dia 15 de agosto, uma terça-feira. Então, aqui a gente vê, né, aquele valor que já comentamos, de 224,9,
ele praticamente se mantém, no caso dessa elevatória, todos os dias do período de monitoramento. Por que esse valor se mantém? Porque são sempre duas bombas funcionando juntas. Não existe outro regime de operação. Então, nesse caso, está fácil de calcular essa demanda média aqui. Outra coisa aqui nessa área destacada é o horário de ponta, das 18 às 21 horas. Então, a gente vê que na terça-feira a estação funcionou, né, às 3 horas durante o horário de ponta. Na quarta-feira funcionou aqui durante uns 40 minutos, mais ou menos, no horário de ponta, a partir das 18. Na quinta-feira funcionou mais uns 40 minutos aqui, já no final, né, antes das 21 horas. Na sexta-feira funcionou novamente às 3 horas durante o horário de ponta. Sábado e domingo nós não consideramos, porque não tem horário de ponta, né? Final de semana. E finalmente aqui na segunda-feira, de novo 3 horas no horário de ponta. Então, dessa monitoramento aqui é possível saber que durante os 7 dias de monitoramento a estação funcionou, eu já fiz as contas aqui para facilitar, 10,32 horas. Ok? 10,32 horas. Se eu dividir isso por 7, eu vou ter então uma média diária. Vamos voltar. Igual 10,32 dividido por 7 vezes 365. Para ter uma estimativa de quantas horas essa estação funcionaria no horário de ponta. É só uma estimativa nesse caso, né? E até uma estimativa não muito boa, né? Porque é um monitoramento muito curto, de 7 dias somente, mas é o que nós temos. Então vamos se basear nisso. Então, nesse caso, chegamos aí que 538 kWh ano. Deixa eu ver se essa conta está certa. Tá errada. Está faltando aqui 224,9, que é a própria demanda. Tá certo? 121.022 kWh ano. Então, na verdade, é uma média de funcionamento diário, vezes 365 dias, vezes a demanda, aí que na média 224,9. Ok, então com isso, a outra estimativa que a gente queria vai estar aí. Vamos para a próxima informação aqui. Bom, uma outra informação relevante também é o fator de potência médio. O fator de potência médio, as resoluções da ANEEL exigem que o fator de potência da instalação seja maior ou igual a 0,92. Se for mais baixo, você paga multa por baixo fator de potência, né? Então, durante o monitoramento dessa elevatória, se monitorou as variáveis elétricas todas. Deixa eu ver onde é que está. Está aqui. Está aqui. As 3 fases, A, B e C, né? A tensão, corrente, fator de potência e potência. Tá tudo, aqui já está tudo calculado. Mas eu quero saber a média, né? Aqui são 7 dias de monitoramento, eu vou calcular uma média geral. Se eu pegar só da fase A, eu chego aqui com praticamente 0,90.
Mas eu não quero só da fase A, eu quero das 3 fases, né? A, B e C. Então chego a 0,896, praticamente 0,90 se mantém. Tá? Então eu posso arredondar esse número aqui. Vamos lá. Então o fator de potência aqui é 0,90. Significa o que isso aqui? Significa que essa instalação, em algum momento, ela vai estar pagando multa por baixo fator de potência. Só que isso não aparece porque está numa instalação que tem medição agrupada com várias outras instalações e isso então não é apropriado, né? Não é medido. Mas a gente está constatando aqui que se eu tivesse uma medição isolada para essa elevatória, isso seria identificado. Bom, demanda máxima no horário de ponta. A demanda máxima no horário de ponta é importante porque, no caso da tarifa de tarifação de energia, você paga pela demanda máxima, contratada no caso, né? Como não existe uma demanda máxima contratada só para essa instalação, né? Então nós vamos trabalhar aqui com uma demanda máxima registrada no horário de ponta. Tá? Então podemos colocar aqui 224,9 kW. E essa informação a gente poderia checar aqui no monitoramento. Vamos lá. Vamos checar aqui no monitoramento da elevatória. Horário de ponta. Paralelo. Horário de ponta do sistema elétrico. Nesse caso é das 18 até... Aqui está mal. Isso aqui não seria horário de ponta. Das 18 até as 21 horas. Né? Isso aqui é a medição, estamos olhando aqui a medição do dia 15. Vamos ver aqui nesse período o que seria o máximo aqui. A gente viu um máximo aqui de 225,65. Tá? Vai ficar em torno disso, 225,51. Se a gente for pegar outro período aqui, do dia 16, vai estar sempre oscilando em torno disso aqui, 226, chegamos, nesse caso, quase 227. Vou pegar uma outra horário de ponta aqui. 225, 226, ou seja, nós podemos retirar essa informação daqui, né? A gente vai ver que esse valor de 225 ele vai ser mais frequente. Aqui chegou até a 227. (225, 226, 227). Nós vamos usar o valor de 225 porque ele é mais frequente nesse caso. Vamos arredondar aqui, 225.
colocar aqui um branquinho para ver a próxima informação. A demanda máxima fora da ponta. A gente já viu lá, né? Também tanto na ponta quanto fora da ponta, mais ou menos a mesma coisa. Então vamos deixar aqui com 225 também. Uma outra informação relevante. Página aí. O fator de carga médio mensal da elevatória. Bom, o que é isso? Como é que a gente calcula isso? A gente poderia dizer que o fator de carga, a definição, né, matemática, seria a demanda média sobre uma demanda máxima. Vocês imaginam aí uma curva de carga ao longo de um determinado período de tempo. Então vai existir uma demanda máxima, uma mínima e uma média. Então o fator de carga seria a demanda média sobre demanda máxima. Tem uma outra definição aqui também, o chamado fator de carga convencional, onde você pega, no lugar da demanda média, o próprio consumo de energia ativa, né, em kWh. Poderia ser, por exemplo, o consumo mensal, né, da elevatória. A demanda máxima que ocorreu nesse período, vezes o número de horas do mês. Certo? Então, essa fórmula que está aqui. D7, que seria o consumo do ano, eu dividi por 12 para ter o consumo mensal, dividido por 224,9, seria a demanda máxima. No caso aqui, eu já tenho esse valor, 225 vezes 730. Então, tem aqui um fator de carga de 49%, que é um fator de carga baixo. O ideal seria ter um fator de carga aí da ordem de 70%, ou maior que 70%, né? No caso de uma elevatória dessa. Uma outra variável aqui, ou indicador que a gente pode obter, é o chamado fator de demanda. O fator de demanda está aqui nessa fórmula, seria a demanda máxima dividida pela potência instalada. A demanda máxima nessa elevatória, vamos admitir que seja 225, que é um valor mais frequente, dividido pela potência instalada. A potência instalada são 2 motores de 150 cavalos. Esse fator aqui é um fator de conversão de cavalo para quilowatt, né? 0,735. Então eu tenho aqui a demanda máxima dividida pela potência instalada, aí chego à conclusão, então, que o fator de demanda aqui está 102%. Ou seja, a instalação ela está sendo utilizada, a potência máxima da instalação está sendo inclusive superada um pouco. Bom, isso é possível? Bom, é possível, porque esses motores têm um fator de serviço de 15%. Então eles podem trabalhar um pouco acima do que seria a potência nominal deles. Estão trabalhando um pouco acima. Então vamos botar aqui 102. Vamos lá, uma outra informação, que é o chamado rendimento médio dos conjuntos. Isso é uma informação também que eu obtive durante o monitoramento. Vamos lá. Tratamento de dados. Durante o monitoramento, eu pude calcular aqui
o rendimento, né? Porque como eu monitorei potência, altura manométrica, vazão, etc., né? Então pude obter o rendimento médio dos conjuntos. Durante aqui os 7 dias de monitoramento. Para cada conjunto de dados aqui, a gente teve cada linha de dados aqui, a gente teve condição de calcular um rendimento médio. Um rendimento médio dos 2 conjuntos simultaneamente, né? Vamos clicar nessa coluna toda só para ver aqui o rendimento médio, 35,46%. 35,5% aproximadamente é o rendimento médio. Vamos lá. 35,5%. Bom, o valor anual da conta da elevatória. Eu já tenho aqui uma série de informações que vão me ajudar a calcular essa conta, né? Eu não tenho uma conta individualizada para ela, mas eu posso fazer uma estimativa, né? No caso aqui eu tenho os preços, né, da tarifa de energia, tanto as tarifas de demanda quanto de consumo, né, na ponta e fora de ponta, demanda na ponta e demanda fora de ponta. A gente vê aqui que a demanda na ponta é bem mais cara que a demanda fora da ponta, cerca de mais que 3 vezes, né, o preço. A gente vê também que o consumo na ponta é mais caro que o consumo fora da ponta. Eu sei aqui que a média de demanda na ponta deu 224,9, são 12 meses por ano. Há uma tarifa de 36,3 o quilowatt. Então, isso aqui é o que eu pagaria por ano, paguei por ano de demanda na ponta, nesse caso. Demanda fora na ponta também é 224,9, são 12 meses, 11,91 por quilowatt. Então, paguei isso daqui no ano. Demanda fora da ponta. E, finalmente, consumo. Consumo na ponta, 224,9. Esse 538 a gente calculou. 0,19 é o preço, né? 0,199 é o preço do consumo na ponta. Então, eu pagaria isso daqui, de consumo na ponta. Bom, finalmente, consumo fora da ponta seria a demanda média aí, 224,9, a quantidade de horas que se trabalhou fora da ponta, 3.798. Se nós somamos isso mais isso, dá o total de horas de funcionamento da elevatória durante o ano, nós calculamos, se não me engano, 4.336. Esse aqui é o preço da tarifa, né, do quilowatt-hora fora da ponta. Então, isso aqui representaria esse valor aqui. Somando tudo, então, eu teria a conta anual da elevatória, sem outras regras tarifárias, que é um desconto de 15% que o setor de saneamento tem sobre as tarifas. Tem ICMS, tem outras multas aí, baixo fator de potência, eventualmente demanda de ultrapassagem. Eu não sei se nesse caso não se aplicaria, né? Porque não tem uma conta individualizada para a elevatória. Mas, enfim, fazendo-se as contas todas, chegou-se a esse valor aqui. Não fui eu que fiz as contas. Então, eu estou simplesmente dando a informação como correta. 334.548. Ok? Faz sentido, né? Que só os quilowatt e o quilowatt-hora deu 264.
mais impostos e outras coisas aí, faz sentido que se chegue a 334. Então, jogamos esse valor de lá para lá novamente. Para lá, para cá. 334.548. Ok? Então, isso são algumas informações básicas aí sobre a conta de energia elétrica da Elevatória, né? Bom, o volume bombeado anual. O volume bombeado anual é um valor que nós calculamos também. Esse valor ele foi calculado aqui, né, no balanço hídrico, né? Para fazer o balanço hídrico, nós utilizamos o monitoramento de 7 dias para estimar quanto que seria bombeado no ano. Então chegamos nesse valor aqui de 1.379.909. 1.379.909. Vamos colocar aqui. Quantidade de ligações reais de água, viria agora. Quantidade de ligações reais de água. Nós temos esse dado também. O próprio balanço hídrico traz essa informação. 4.709 ligações. Então, vamos lá. 4.709 ligações. É bom ressaltar que desse total, cerca de 1.700 ligações são inativas, né, do ponto de vista comercial, mas são ligações que seguem pressurizadas. Ou seja, se seguem pressurizadas, elas vazam. Então, por isso que a gente está considerando aí no nosso indicador. Ainda que não tenha consumo, vai ter vazamento. Eventualmente fraude também. Bom, a demanda de água do setor, né? Demanda de água do setor, nós pegamos uma unidade que é metro cúbico por ligação por ano. Isso aqui a gente pode tirar também do próprio balanço hídrico. Nós calculamos aqui 1.379.909. Se dividir isso pela quantidade de ligações, a gente chega nesse número, 293 metro cúbico por ligação por ano. Nós vamos usar isso para quê? Vocês podem estar se perguntando. Vamos lá, 293. Quando a gente for estudar um pouco a parte de verificação de resultados, a gente vai ver a maneira de calcular os ajustes, né, para na verificação do desempenho. Nós precisamos saber se a demanda de água permanece a mesma, se as perdas aumentaram, se não aumentaram, né? Então, são externalidades que vão afetar as avaliações futuras. Então, a gente precisa saber essa informação para poder calcular essas externalidades. Da mesma forma, pela mesma razão, as perdas reais de água. A gente já viu que as perdas reais de água são os vazamentos, ou seja, aí é a ineficiência do sistema distribuidor. É a água que o sistema não consegue entregar ao usuário. Ao contrário da perda aparente. A perda aparente a companhia não fatura, mas ela entrega a água. Então a gente poderia até admitir que a água está cumprindo a sua função, porque o sistema está cumprindo a sua função porque entregou a água para o usuário, ainda que a companhia não tenha conseguido faturar, no caso da perda aparente. No caso da perda real, não. Simplesmente se jogou fora. Antes de chegar no ramal do usuário, ou no hidrômetro do usuário, a água se perdeu.
Então nós chegamos aqui que tem, pelo balanço hídrico, 327 litros por ligação por dia. 327 litros por ligação por dia. Vamos ver aqui mais uma informação, que é o tempo médio de abastecimento. Esse é um setor contínuo, né? Ele é abastecido 24 horas por dia. Então, é simplesmente registrar o fato aí. O coeficiente C da adutora, né? Nós também calculamos, já foi mostrado em outro ponto, né? Do curso. Nós calculamos em 120. O desnível geométrico da adutora. Desnível geométrico também é uma informação que está dada, né? É 57,5, só para registrar. A altura manométrica total, né, no regime de operação, 92 MCA, só lembrando que são 2 bombas sempre, então só existe um regime de funcionamento. Então, nesse caso, só tem uma altura manométrica, mas se tivesse ora uma bomba, ora 2 bombas, a gente teria possivelmente 2 alturas, porque teria também 2 vazões, etc. Né? Então, nesse caso, só tem uma. Então, tá aí. A vazão média bombeada. Vazão média bombeada também a gente tira aqui do monitoramento. Né? Tem metro cúbico por hora. Se eu clicar aqui nessa coluna, ele já vai fazer uma média de tudo aqui. Ó. Tem um total aqui de 1.000 registros, né? Contagem 1.000. A média desses 1.000 registros deu 318,21. Então essa é a vazão média bombeada. Vamos voltar aqui. 318,21. Bom, consumo específico de energia é outro indicador bastante conhecido, em kWh por metro cúbico. Também nós temos esse dado calculado, né? Porque estamos calculando, né, no monitoramento. Vamos lá. O consumo específico está calculado para cada um dos 1.000 valores, tá certo? De modo que se eu clicar aqui, são 1.001 valores. A média deu 0,707. Ok? Então esse é o valor que eu vou colocar aqui. 0,707. Um outro indicador importante para benchmarking, né, comparar uma elevatória com a outra, é esse indicador aqui, o consumo específico de energia normalizado. Esse consumo específico de energia, ele não é muito bom ele não serve, aliás, para comparar uma elevatória com outra. Por quê? Porque as elevatórias bombeiam para alturas diferentes, condições totalmente diferentes. Então, ele é um indicador que serve para comparar a elevatória com ela mesma, ao longo do tempo, desde que, ao longo desse tempo, ela não sofra transformações muito, muito grandes, né, que pode, inclusive, alterar a própria manométrica. Né? Então, para suprir essa deficiência, né, do consumo específico de energia,
se bolou esse consumo específico de energia normalizado. É um indicador recomendado pela IWA, Associação Internacional da Água, que é, na verdade, esse bombeamento na hipótese de que ele fosse feito a 100 metros de manométrica. E então, nesse caso, como é que a gente calcula isso? Se a gente pegar, dividir o consumo específico de energia pela altura manométrica, nós vamos ter o consumo específico de energia por metro de manométrica. Se eu multiplicar por 100, então eu tenho consumo específico de energia a 100 metros de altura. Então, quando eu calculo para todas as estações esse consumo específico normalizado, eu estou calculando, é como se eu estivesse comparando elevatórias de mesma altura, vamos dizer assim, de altura manométrica. Então, é um indicador muito utilizado para fazer comparações de desempenho. Então, uma maneira simples de fazer isso seria... primeiro que eu tenho esse número calculado aqui. Eu poderia calcular aqui, mas vamos utilizar o dado que eu tenho aqui. Né? Eu estou pegando o consumo específico de energia, dividindo por 92, multiplicando por 100. Então, isso aqui me dá o valor de 0,768,52. 0,769, arredondando para cima, né? Então, vamos lá. 0,769. Bom, isso é alto ou é baixo? É alto pra caramba. É alto pra caramba. Para ter uma ideia, esse indicador seria bom se ele tivesse na ordem aí de 0,30 e alguma coisa. 0,33, 34, 0,35. Ele seria um excelente indicador. Né? Tal como está aqui, a gente vê que não tá muito legal. Bom, um outro indicador que a gente pode fazer aqui é o custo específico de energia por metro cúbico bombeado, em reais por metro cúbico. Isso aqui é fácil também, porque eu tenho o valor da conta da elevatória, eu tenho o volume bombeado para o sistema, então seria igual isso dividido por isso. Então eu tenho aqui o custo médio aí, né? Por metro cúbico bombeado, 242 reais. E finalmente eu poderia obter aqui também o custo específico de energia por quilowatt-hora. Ao invés de dividir a conta por metro cúbico, né, bombeado, eu vou dividir por quantidade de quilowatt-hora consumido. Então seria igual o valor anual da conta dividido pelo consumo anual da elevatória. Está aqui. Então eu chego nesse valor, 0,343 reais por quilowatt-hora consumido. Muito bem, com isso aqui eu tenho praticamente uma linha de base estabelecida, né, com as principais informações e indicadores de desempenho.